Então, todos os TB drogo-resistentes, né? Eles precisam ser notificados, né? O processo de validação, ele tem por objetivo principal aí avaliar a coerência do tratamento proposto, né? A gente relacionar os critérios diagnósticos, o histórico terapêutico, qual foi o esquema de tratamento que foi utilizado, né? E aí a gente vai entender como pode, né, vir a tratar esse paciente, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias programáticas para o controle da tuberculose, né? Primeira estratégia, vacinação, tá, gente? A BCG, tá? A vacina previne aí, especialmente as formas mais graves da doença, né? Como a tuberculose miliar e meningia, principalmente nas crianças. A meta de cobertura vacinal, que é preconizada aí pelo Programa Nacional de Imunização, é de 90% das crianças menores de 1 ano de idade. Tá? Então, 90% de todas as crianças precisam estar vacinadas, tá? E é importante essa informação aqui, tá? BCG, ela não protege indivíduo que já está infectado pelo Mycobacterium tuberculosis, tá? Nem evita o adoecimento, tá bom? Então, não toma, porque às vezes as pessoas confundem, tá? Lembra lá que eu falei ontem que no caso de hanseníase, os contatos vão vacinar, né? Para BCG, tuberculose não, tá? Então não adianta, depois que você já está infectado. Então, os contatos de tuberculose devem ser vacinados com BCG, né? Já respondi aí para vocês. Não, tá? Não se indica aí a realização prévia também do teste tuberculínico para a administração da vacina BCG. Não sei se vocês lembram, mas se chegaram, né, a estudar ou ler alguma coisa sobre isso, que antes fazia o teste para ver se a pessoa tinha reação ou não, nos casos que não tinha a marca, né, de vacinação, a cicatriz de vacinação, e a partir daí era indicado uma outra dose. Alguém chegou a vivenciar esse tipo de informação? Não? Tá? Então, assim, hoje não tem mais isso de fazer teste tuberculínico, não, tá? Então, a partir de 5 anos de idade, nenhuma pessoa deve ser vacinada com BCG, tá? Mesmo que seja profissional de saúde ou grupo de maior vulnerabilidade, que nem a gente falou, privado de liberdade, pessoas vivendo em rua, tá? Paciente HIV, independente da vulnerabilidade. Eles não vacinam, tá? Exceto pessoas com contatos de hanseníase, tá? Que foi o que a gente viu ontem também, tá? Então, vamos lá. Primeira estratégia, vacinação da BCG, né? Segunda estratégia vai ser a busca ativa, né? E aí eu pergunto, como você define sintomático respiratório, né? Por que realizar a pesquisa de sintomático respiratório? Então, 1% da população, né, sintomático respiratório, tosse aí há mais de 3 semanas ou em qualquer tempo nas populações especiais, tá? População privada de liberdade, né? População vivendo com HIV, indígenas, pessoas de situação de rua, profissionais de saúde, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, tá? Então, 1% da população. Por isso que a gente precisa buscar, porque a gente estima, né, que tem essa porcentagem. Tá? Então, examinar o sintomático respiratório a fim de descartar a possibilidade da pessoa ter tuberculose. Tá? Diagnosticar e tratar precocemente, quebrando assim a cadeia de transmissão. Por isso, a busca do sintomático respiratório é fundamental, né? Aqui, ó, é de fundamental para os serviços de saúde, para os municípios também avaliarem esse desempenho das atividades de detecção de casos, né? Tem alguns indicadores que já são propostos aí pelo Ministério, como, por exemplo, a proporção de sintomáticos respiratórios examinados, a proporção de baciloscopias realizadas, né, ou testes rápidos, positivos, e correlacionar isso com a meta que precisa ser alcançada, né? Então, vamos lá. Quantos casos são esperados ao ano? 1% da população geral é sintomático respiratório, ou seja,
população vezes 0,01, que vai ser o número de sintomático respiratório. Então, é importante lembrar que a cada 100 sintomáticos respiratórios examinados, a gente espera encontrar em média de 3 a 4 doentes bacilíferos, ou seja, aqueles que estão com tuberculose ativa, inclusive sustentando a cadeia de transmissão ali, transmitindo, tá bom? Então, a cada 100 eu preciso encontrar. Então, quando a gente pega os dados epidemiológicos do município que não tem, tá errado, não está fazendo a busca, né? Porque se a gente tem essa proporção ela veio de vários estudos, né, para a gente se definir isso. Então, tá errado, tá? Aqui nesse quadro, a gente tem aqui a série histórica, tá, de notificações por ano de diagnóstico, de 2015 até 2019, tá? 2019, tinha aí, ó, 1.580.000, né? Porcentagem 15.800, número esperado de casos 553, número de notificações 162. Deixa eu só interromper aqui para verificar. Ah, voltou. Tá? Então, ó, o número de notificação, a gente ficou bem abaixo do esperado. Então, a gente não está identificando sintomático respiratório, né? Esse dado me revela essa seguinte informação, né? Que a busca não está sendo feita uma busca realmente ativa desse sintomático respiratório. Tá? Então, a estratégia de saúde da família, ela deve realizar aí a busca ativa em toda a sua comunidade descrita, né? Com a inclusão da identificação do sintomático em todas as visitas domiciliares, né? Com o devido encaminhamento para tratamento de tuberculose, né? Daquele que a gente realmente diagnosticar. Então, apesar da busca passiva ser relevante aí no controle da TB, a busca ativa mostra-se mais eficaz na detecção precoce dos casos da doença, né? Então, essa busca ativa é assim, né? Toda vez que o agente vai lá na casa visitar, ele vai fazer essa pergunta, né? Se tem alguma pessoa tossindo há mais de 3 semanas. E aí a gente vai identificar também algumas características, aqui é um dos formulários utilizados aí pela secretaria. Algumas características do domicílio, né? Quantas pessoas moram, quantas pessoas fumam, se está tossindo, né? Se já teve algum caso de tuberculose, que são algumas informações chaves, né? Para a gente pensar nessa identificação do sintomático respiratório, tá bom? Então, isso é para ser feito mensalmente, tá? Aí. Adesão, né? A não adesão aí ao tratamento, ele pode ter consequências importantes para o paciente e para a comunidade, porque diminui a possibilidade de cura, mantém a cadeia de transmissão, aumenta o risco de resistência, né, aos medicamentos e, como consequência, também o número de óbitos, né, ocasionados aí pela tuberculose. Por isso, é preconizado, gente, que seja realizado o tratamento diretamente observado. É na frente do profissional mesmo, tá? E aí ele vai estar ingerindo todos os medicamentos de uma única vez. Aí, Menina, depois que eu terminar minha aula, que eu não vou comprar hoje, amanhã você fala. Tem até um formuláriozinho, tá? Que a gente utiliza para o controle, que aí vai ter lá o esquema, né? O controle das baciloscopias, o tipo, e aqui a ficha de acompanhamento da tomada de medicamento. Aí todo dia vai registrar, ó, X se compareceu, F se faltou, S se for sábado, D domingo, feriado, todo dia vai registrar, tá? Essa questão aí. Então, precisa observar o paciente tomando. E as ações estratégicas aí para situações e populações especiais, né? Quais que são as pessoas mais vulneráveis, não? Então, a gente precisa pensar nesse processo de educação em saúde e nessa busca ativa também, né? Pessoas vivendo com HIV, pessoas privadas de liberdade, população em situação de rua, indígenas, tá? Profissionais da saúde, usuários de álcool e outras drogas, pessoas com diabetes mellitus e tabagistas. Então,
A gente precisa ter um olhar especial para essa população, que é uma população que está mais vulnerável a contrair aí e ter complicações, tá? Decorrentes da tuberculose. E a última parte aqui sobre a vigilância epidemiológica, né? Então, na vigilância da tuberculose, a gente vai ter o quê? Caso suspeito de tuberculose, né? Que vai ser o sintomático respiratório ou que apresente também outros sintomas clínicos. Vai ter o caso confirmado. Esse caso confirmado, a gente vai utilizar os dois critérios, né? O clínico, né? Que é observar a mesma presença dos sintomas, e o laboratorial, né? Para a gente confirmar, eu preciso ter uma baciloscopia positiva e vamos ter aí o caso descartado, né? Lembrando que, mediante confirmação de um caso de tuberculose, a unidade de saúde, pública ou privada, né, é responsável por fazer a notificação. Outros serviços também podem notificar, como é o caso dos laboratórios, tá? E ressaltar aí, né, que é uma doença de notificação compulsória, tá? Então, notificação compulsória quer dizer que tem que ser realizada em até 7 dias a partir do conhecimento da ocorrência da doença ou o agravo, tá? Ela não é de notificação imediata, mas é de notificação compulsória, notificação obrigatória. Acompanhamento e encerramento de caso, né? Uma vez confirmado o diagnóstico, o caso de tuberculose ele vai ser acompanhado até o encerramento. Aí vocês vão lembrar lá daquele quadrinho, como é que vai ser o acompanhamento, consulta mensal, baciloscopia mensal, né? Tratamento diretamente observado. Então, até ele obter o critério de cura, que é concluir os 6 meses de tratamento e ter a baciloscopia no final negativa, né? Então, todo esforço deve ser feito para que não haja interrupção desse tratamento, tá? Em caso de transferência do paciente para outro serviço, é de responsabilidade do serviço de saúde de origem certificar-se de que o paciente chegou e foi recebido pelo serviço de destino. O serviço, né, de destino. Por quê? Tratamento diretamente observado. Então, a gente tem essa responsabilidade, né, de fazer com que esse tratamento ele aconteça na rede. Se o paciente ele saiu de uma unidade e vai para outra, ele precisa continuar sendo acompanhado, tá? Então, responsabilidade aí da unidade se certificar. Em relação à investigação de contatos, que também é realizada no caso de tuberculose, né? É de fundamental importância aí para o controle da doença, uma vez que por meio dessa investigação a gente consegue identificar os casos de tuberculose ativa, né? Iniciar precocemente o tratamento e o objetivo é interromper aí a cadeia de transmissão, né? Também permite a questão da identificação dos casos de infecção latente, né? Então, que a gente pode fazer a quimioprofilaxia, né? Diminuir aí o risco do desenvolvimento do adoecimento. Tá? Aqui tem um fluxograma, deixa eu aumentar um pouquinho. Para investigação de contatos em adultos e adolescentes, tá? Então, contato maior ou igual a 10 anos de idade, vai fazer a consulta. Se tiver assintomático, vai fazer a prova tuberculínea. Se tiver menor que 5 milímetros, vai repetir em 8 semanas. O que isso quer dizer? Que eu não tenho imunidade ativa, né? Então, se tiver maior, vai fazer maior ou igual, repetir em 8 semanas. Sem conversão, alta com orientação. Com conversão, aí vai fazer o raio-x do tórax para certificar. Se o raio-x estiver normal, vai tratar para infecção latente, né? Então, vai fazer a quimioprofilaxia. Se o raio-x estiver alterado, vai continuar a investigação, tá? Se for aqui paciente com prova tuberculínea maior ou igual a 5 milímetros, né? Vai fazer o raio-x de tórax. Se tiver normal, vai tratar para infecção latente, né? Então, vai fazer a quimioprofilaxia. Se tiver alterado, vai continuar a investigação. Sintomático, né? Excluída a TB ativa, vai continuar a investigação. Como é que eu excluo aqui? Através da baciloscopia, né? Vai investigar a TB, se a tuberculose tem tuberculose, né? Se tiver ativa, já vai iniciar o tratamento, tá? Então, a prova tuberculínica a gente usa para fazer essa avaliação do contato, tá?
Aqui é com menos de 10 anos de idade, tá? O paciente tiver a criança, né, assintomática, vai fazer o raio-x e a prova, né? Se tiver com raio-x normal, paciente sem critério para iniciar a quimioprofilaxia, vai repetir em 8 semanas, né? Sem conversão, vai ter alta, com conversão, vai fazer a quimioprofilaxia. Paciente com critério, né, que tiver com raio-x normais, mas com critério para infecção latente, vai fazer a quimioprofilaxia. Tiver com raio-x alterado, vai continuar a investigação. Se for sintomático, vai investigar para tuberculose. Se excluir tuberculose, vai continuar a investigação. Se confirmar, vai fazer o tratamento. Esses fluxogramas, eles são bem bacanas porque eles nos ajudam a direcionar, né? Quando tá com aquela dúvida do que fazer, eles nos ajudam aí a direcionar como proceder o tratamento, né? E o acompanhamento. Medidas de prevenção e controle, a gente vai ter aí identificação precoce de casos suspeitos e tratamento adequado, né? Então, tem que investigar os contatos, tem que fazer busca ativa de sintomático respiratório e tratar adequadamente os casos confirmados, né? Tratar adequadamente 6 meses, tratamento diretamente observado, garantir que a pessoa comece e termine o tratamento, tá? Outra medida, a oferta da BCG, né, que previne aí a forma mais grave em crianças. Implementação da identificação e do tratamento da infecção latente, isso aqui é muito importante também, porque com a quimioprofilaxia a gente reduz aí de 60% a 90% o risco de adoecimento e o controle aí de infecção nos serviços de saúde, né? Por isso a necessidade de fazer o isolamento. Tá? E aí as referências, esse manual aqui que eu disponibilizei para vocês, tá? E aí, tem alguns dados aqui também do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, que é algumas daquelas metas, né, que a gente citou no começo da apresentação. Ok? Vamos lá? Dúvidas? Professora. Diga, Cleide. Boa noite, né? Boa noite. Nossa Senhora com todos. É o seguinte, quando o paciente, tanto da tuberculose quanto o hanseníase, o paciente some, por exemplo, ele vai lá para o Pará, e eu não tenho mais como investigar, né, nem ter o acompanhamento mais desse paciente. Eu pego o prontuário dele e arquivo, ou eu tenho que ir à procura para saber onde é que ele está, como é que é? Então, a gente faz a busca ativa, né? Vai na casa do paciente. Se a gente não consegue localizar o paciente, aí esse paciente vai ser caracterizado como abandono, né? Abandono de tratamento. Mas primeiro tem que fazer essa busca ativa, né? Se certificar, ir na casa mesmo, fazer a visita domiciliar, certificar porque o paciente não está aderindo ao tratamento. Eu geralmente moro de aluguel, né? Aí muda para outro Aí país. vai ter pode ter essas situações, tá? Não, então tá bom. Deixa arquivado se um dia procurar, né? Ou Não. voltar. Registrado vai ter que fazer o registro, né? Por exemplo, ó, paciente, tudo fica registrado. O dia que a última dose que ele tomou, o dia que ele não foi, né? O que foi realizado, tudo tem que ficar registrado. Registro, né? Faz a notificação, deixa tudo lá, né? Isso. Se um dia ele voltar, porque eu já vi em caso de morte, essas coisas, geralmente volta, o paciente volta, por exemplo. Aí procura alguma coisa que ele já teve, ou deixa de ter, tá lá arquivadinho, né? Sim, tá no registro do paciente. No registro, né? Não, tá bom. Esse registro, professora, é o agente que faz ou é o enfermeiro? Qual registro? Do caso de abandono de tratamento ou a visita? Porque a visita... Não, eu falo no registro todo do paciente. Não, aí vai ser os profissionais, né? O enfermeiro quando estiver na consulta de enfermagem, tem algumas fichas que é do agente comunitário de saúde, quando ele faz as visitas. Então, é dos profissionais em geral, né? O tratamento diretamente observado. Como que é feito? Às vezes é feita a orientação do paciente ir tomar na unidade, né? O medicamento na unidade. Quando o paciente não consegue ir, aí que os profissionais vão ao paciente, mas esse existe. Geralmente fica na UBS, né, professora? Isso. É mais na UBS, aos postos.
o John perguntou aqui, a vacina garante imunização para o resto da vida? Né? Não. Então, a vacina, ela garante... Você lembra lá que no começo a gente falou que eu posso ter 7 tipos de micobactérios, né? Ali no complexo que pode vir a causar tuberculose. A vacina, ela garante a imunização para 2 das formas mais graves, principalmente para crianças. Por isso que é feita durante criança, né? De preferência bem no primeiro mês. Mas no adulto ela já não tem mais efetividade, né? Então ela não garante, não garante a imunização porque não vai me imunizar de todas as formas possíveis de tuberculose, né? Então, e quem não tem a marca, né, Eliane? Então, isso que a gente tinha essa questão antes, né? Foi o que eu citei para vocês. A gente ia avaliar o paciente suspeito de tuberculose. Aí ele não tinha marca, né? E aí não tinha marca ou não tinha o registro também que comprove, né? Porque tem alguns casos que não forma a cicatriz, tá? Não é o comum. O comum é formar a cicatriz, né? A marca lá da vacina. Então, quem não tem a marca, aí antigamente fazia prova tuberculínica, né? Que é até subcutânea, não é nem subcutânea não, desculpa, intradérmica, tá? Aqui na parte interior do antebraço, e aí é aplicado um pouquinho, e ele vai formar uma pápula, uma mini pápula, e aí a gente observa o tamanho, né? Dos milímetros. E aí você vai ver se era reagente ou não. Aí fazia isso. Só que agora não faz mais, porque já é comprovado que não é indicado a BCG para o adulto, para caso de tuberculose. Então, se você não tem a marca, não vai tomar BCG de novo, tá? Isso aí, até 5 anos de idade. É o máximo, o topo para você. Só uma vez na vida. Só uma vez, tá? Doutora, no caso, o paciente faz os exames de tuberculose e sempre dá negativo, e ele permanece com aquela tosse crônica. É o caso de eu encaminhar ele, através, o médico, claro, né? Ele vai encaminhar já para um raio-x e para uma ressonância ou uma tomografia? Não, aí ele tem que avaliar o caso, né? Como que é a tosse, se o paciente ele apresenta outros sinais, né? Porque pode ser uma tosse alérgica, por exemplo, pode ser uma tosse fruto de um tabagismo, né? Uma tosse com pigarro, né? Então, precisa avaliar todo o histórico do paciente para saber qual que é a conduta. Mas, se ele fizer uma baciloscopia, a baciloscopia for negativa e os sintomas persistirem, vai sim fazer o raio-x, ou até mesmo o exame de cultura, vai fazer todos os exames possíveis para descartar que é tuberculose, tá? Isso é do protocolo mesmo. Então, faz sim um raio-x. Dependendo da história do paciente. A Deilma tem 2 marcas. Mais alguém, gente? Deilma tá carimbada. Alguma pergunta, alguma contribuição? Quando é que nós vamos fazer outra ofertinha? Hã? Quando é que nós vamos fazer outra ofertinha, né? Ô, gente, pois é. Eu penso que vai ser na formatura de vocês. Estou confiante que vai ser o momento que a gente vai acabar com tudo de vez e poder aglomerar. Veja a hora de voltar. No caso, o mais comum é a tuberculose pulmonar, né? E Isso. quando atinge outros órgãos, como que é assim, essa detecção? Geralmente, o diagnóstico ele vai estar acompanhado da sintomatologia, né? Aí vai ter que ser feita toda aquela pesquisa. Às vezes é necessário, inclusive, Eliane, fazer o histopatológico, que é a biópsia mesmo, para poder Aquela atriz, aquela cantora, né, deu tuberculose ganglionar. ganglionar.
Aí Essa aí precisa... é bem mais difícil, né, de Sim, saber. sim. E É os mais sintomas difícil de também. identificar e os sintomas vão ser relacionados ao sistema que for acometido, né? Então, quando é assim, pode ser o quê? Um monte de hipótese, né? Você chega com algum tipo de dor ou algum sintoma de sinal característico, o médico vai pensar em Aí, várias hipóteses, né? Nunca pense em aí até tuberculose. chegar, né? Isso, até Até chegar. chegar no diagnóstico, o paciente já É por sofreu isso até. que geralmente é feito um dos exames que identifica realmente qual que é o bacilo, né? O micobactério é o histopatológico mesmo. Será no referente ao plano de saúde, na mudança de tu ir para a Assembleia, tem alguma diferença? Você viu? Certo? Ele dá dor no peito, professora, quem tá com tuberculose? Ele sente a tosse, né? É mais a tosse mesmo. Pode sentir dor, mas o clássico é o processo de emagrecimento, a febre, geralmente período vespertino, e a tosse, né? A tosse persistente. Essa tosse persistente, ela pode ser uma tosse seca e pode ser uma tosse produtiva, né? Então, a gente vê lá nos filmes qual que era o sinal característico de TB? Tossia sangue, né? Alguém já viu um filme sendo de novela com isso? Então pode ter a tosse, É o mais, né? era o mais É o que mais tem. característico, né? E o mais característico, expectorando o sangue vivo mesmo, o sangue real lá da árvore brônquica, né? Então, que pode acontecer também, né? Então, e tem paciente assintomático, tá? Tem paciente assintomático. E não Tem paciente que dá umas manchas verdeadas nas costas, né, professora? manchas. É uma mancha, a pessoa que tem tuberculose, ela geralmente dá uma mancha meio verdeada nas costas, sente muita dor nas costas, por causa tosse demais, né? E os pulmões não aguentam. Já teve caso de paciente aqui ter essa mancha. É através dessa mancha que foi detectado mais. E devido à tosse com secreção, né? Que a infecção está crônica. Aí ela foi detectada tuberculose mesmo. Certo. Eu vou até dar uma conferida para trazer para vocês se tem mesmo alguma. A cara da professora foi a melhor. Hã? E aí, botou aqui. Eu também fiquei perdida na Cleide falando. Mancha, aí eu tô assim, mas é assim mesmo. Não, às vezes é experiência, né, Cleide? Viu? Então, Não, porque a gente trata com o paciente, aí cada dia aparece uma novidade, Todo né? dia aparece cada sintoma, cada coisa. Porque assim, a pneumonia, quando ela dá pneumonia, ela aparece, né, professora? Tem gente que mancha, né? A senhora já viu falar? não, é assim. Não? Porque quando você fala para mim mancha, você tá me falando mancha, por exemplo, na radiografia, que quer dizer uma alteração interna. Nas ou costas do mancha paciente. mesmo, pele, Não, no paciente mesmo, na pele, superficial. Aí eu não conheço. Eu já teve caso, eu tenho um caso aqui perto da minha casa, que a paciente deu pneumonia, e ela tem uma mancha que começou a ficar roxa, agora está preta, né? E deu pneumonia crônica nela mesmo, ela nunca foi fumante, e ela até hoje está com essa mancha, e ela está fazendo tratamento. Talvez seja pelo esforço, alguma coisa. É outra associação. Isso que eu tô falando. A gente não descarta. Não descarta, né, professora? Não, porque cada caso é um caso, né? indivíduo reage de uma forma. Mas será que ela não já tinha essa mancha? Também. Não, apareceu depois que veio com o decorrer do tempo, foi aparecendo a mancha, aí o doutor viu, aí fez um raio-x, né? Para ver por que aquela mancha apareceu. E aí detectou que foi através da pneumonia. E agora foi detectada outra mancha preta. Começou verde, ficou preto.